Olá a todos os professores da Diretoria de Ensino Região de Itapetininga. Hoje daremos sequência ao nosso sexto ATPC. Eu sou o professor Luiz Fernando Vale, PCNP de História, e estarei hoje tratando sobre a educação antirracista no âmbito das diretorias de ensino e unidades escolares. Então, para esse ATPC, tem o objetivo de desenvolver as ações antirracistas nas escolas públicas, por meio de conhecimento das leis e dos documentos oficiais. Dentro dessa TPC, vamos trabalhar aqui também algumas habilidades do docente. Quais são as habilidades? A 1.41, atualizar-se sobre as políticas de educação e os programas educacionais, a legislação e a profissão de docente nos âmbitos nacionais, estadual e municipal. A 2A4.1, promover o respeito e a participação de todos os alunos nas ações educativas, considerando a diversidade étnica, gênero, cultural, religiosa e socioeconômica. E trouxe aí para vocês algumas habilidades do currículo que podem ser identificadas, que vão aí desde o ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2 e passando pelo ensino médio, né? Para tratar do tema que será trabalhado hoje, que é a educação antirracista, que necessariamente a educação antirracista não é somente um dia, celebrar o 13 de maio ou o 20 de novembro, mas ele está dentro do currículo, ele vai compor nossas aulas e também o nosso cotidiano de como tratarmos as pessoas, né? Como devemos trabalhar a questão do colocar assim entre aspas, né? O outro, né? Para a gente conhecer todos os nossos alunos e essa diversidade sociocultural que temos na escola. Tá bom? Aqui algumas habilidades do ensino médio. E a competência socioemocional, seria a competência geral da educação básica. E vamos trabalhar a competência 9, que é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar e promover o respeito ao outro, aos direitos humanos, como o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos, de grupos sociais, de seus saberes, identidade, cultura, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Para começar isso, eu preparei uma sensibilização, na qual poderá ser utilizada depois para um desdobramento, né? Então, primeiro eu trouxe uma frase da Raquel de Oliveira, que é uma pedagoga, e ela fala o quê? O projeto de vida dos jovens negros só será viável dentro de uma política que reconheça a formação étnica desse país e valorize os padrões culturais das etnias. E, além dessa frase da Raquel, trouxe também um pequeno vídeo aqui, a abertura do show do Racionais, do, do início da música, que a vida é um desafio. Então, gostaria que vocês prestassem muita atenção nas falas que o Mano Brown recita nessa apresentação. Então, tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. E sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você, ou o que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. Então, deixei para vocês fazer essa reflexão, né, junto com a frase da Raquel de Oliveira, para entender qual é a importância de se ter uma educação antirracista no nosso ambiente escolar. Ou seja, que deve ser uma prática do nosso cotidiano. E para
contextualizar isso, né, no dia 29 de março, a Secretaria de São Paulo, de Educação de São Paulo, ela fez o lançamento da educação antirracista. E então, procurou trazer o quê? Exigir da esfera pública combater e enfrentar toda e qualquer postura racista e discriminatória no ambiente do seu território. Então, com isso, a Secretaria de Educação vem desenvolvendo ações de letramento e formação dos profissionais da pasta para uma educação antirracista, cujo objetivo está na construção de saberes coletivos que possam facilitar a articulação e o atendimento da Lei 10.639 e também a Lei 11.645, de 10 de março de 2008. Ou seja, essas leis elas tratam. Então, a Lei 10.639, de 2003, dentro do artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira. E no primeiro parágrafo, o conteúdo programático que se refere ao capto desse artigo incluirá o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas pertinente à história do Brasil. No segundo parágrafo, o conteúdo referente à história e à cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Além disso, temos aí a Lei 11.645, que ela se torna um desdobramento da Lei 10.639, mas ela traz o quê? Ela traz que não só agora a cultura afro-brasileira, mas também a cultura indígena tem que estar presente, porque os povos indígenas também sofrem com a discriminação racial, a exclusão social, e eles também ajudaram a fazer a construção desse país. Podemos observar simplesmente a grande influência indígena, começando pelo nome da nossa cidade, né, que se chama Itapetininga, e o significado é pedra seca ou laje enxuta, né? Então, a participação do índio na construção da cultura brasileira é muito forte e não pode ser esquecido dentro do ambiente escolar, tá bom? E para tratar desse tema, da questão da discriminação racial, São Paulo fez uma cartilha São Paulo contra o racismo, aspectos legais e ações afirmativas. Então, vou estar fazendo um apanhado sobre essa cartilha e de como ela vai nos ajudar nesse processo dessa educação antirracista, que não é só trabalhar a questão das leis, mas sim também observar o nosso cotidiano quando a gente tem algumas questões relacionadas a racismo, discriminação e preconceito, tá bom? Então, a princípio eu trouxe para vocês aí algumas compreensões de termos e conceitos. O que seria a raça? Sabemos que dentro da biologia não existe, só existe uma raça, que é a raça humana, mas isso provém não somente da questão da biologia, mas dentro da questão da sociologia, que trata a questão de raças, uma questão mais econômica e étnica. Então, por isso que ainda há o conceito de raça. A questão da etnia seria a classificação de indivíduos em termos grupais, que compartilham de uma única herança social e cultural, costumes, idiomas, religiões, transmitidas de geração em geração. Então, esse seria o conceito de etnia. Aí, qual seria o conceito de preconceito racial? Criado pela intenção entre dois grupos, sendo uma classe política e economicamente dominante que assume uma concepção de mundo considerando superior a classe compreendida como inferior. Então, ele apresenta caráter genérico. Então, o preconceito racial vem dessa dominação, né? Que ele quer se sentir superior, sempre colocando o outro como inferior. Que seria discriminação racial ou étnico-racial. Toda distinção e exclusão de restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que tenha como objetivo anular ou restringir o reconhecimento
gozo ou exercício em igualdade de condição de direitos humanos, liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública ou privada. Ou seja, você procurar, dentro da questão da raça ou da etnia, procurar excluir esses grupos dentro desses conceitos. Ou seja, tirar a humanidade dele, tirar a liberdade, impedir que ele tenha direitos políticos, que ele tenha acesso às questões econômicas e também as questões sociais e culturais, tanto do público quanto do privado. Continuando aqui a questão dos termos e conceitos, temos aí a discriminação de cor, que seria o quê? O manifesto comportamental do preconceito racial, com um julgamento de valor e não espontâneo nem hereditário, constituído culturalmente, destituído de bases objetiva, pertencendo à classe dos mitos desenvolvidos. Ou seja, você conhecer uma pessoa uma cor diferente da sua, você fazer esse processo que é bem parecido com a questão do preconceito racial. Você cria um preconceito sobre aquela pessoa e com isso você dá valores pela questão da cor da pessoa. Aí temos aí a questão também da desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e de fruição de bens, de serviço e de oportunidade nas esferas públicas e privadas em virtude de raça, por descendência, origem nacional ou étnica. Aí temos também a desigualdade de gênero e raça, que seria o quê? A assimetria existente no âmbito da sociedade, que acentua a distância social entre mulheres negras e as demais dos segmentos sociais. Continuando aqui. Então temos aqui o que seria a população negra, né? O conjunto de pessoas que se autodeclaram como pretas e pardas, conforme o quesito de cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística, o IBGE, ou que adotam autodefinições análogas. Aí temos aí também o conceito de racismo. Seria a afirmação de superioridade de uma raça sobre a outra. Ou seja, quando naquela questão que a gente volta para a questão da sociologia, onde tem grupos privilegiados que colocam-se como superior e inferiorizando o outro, impedindo ele os acessos ao meio. Então, quando ele se usa de sua superioridade para essa questão da inferiorização de uma outra raça, aí temos o conceito de racismo. E dentro desse conceito de racismo, temos aí o que seria o racismo institucional. Essa concepção vai além do comportamento individual e expandindo-se para instituições, ainda que indiretamente promovem desvantagens e privilégios com base na raça. Então é possível perceber essa manifestação por esse ângulo quando as pesquisas dentro dos órgãos públicos e das empresas privadas mostram que os cargos de poder das instituições são geralmente ocupados por pessoas brancas e, na sua maioria, homens. Ou seja, se você pegarem dados do IBGE, terão essa percepção de se o Brasil tem aproximadamente 45% da sua população entre pretos e pardos, só que dentro da esfera dos cargos, não só públicos, mas dos cargos de poderes, você não tem nem 2% dessa população ocupando esses cargos. Então, isso é uma demonstração do que seria o racismo institucional. Aí temos a questão também do racismo estrutural, né? Que essa concepção decorre da estrutura social. Pressupõe, portanto, a denominação de valores, de relações de poder. Assim, o racismo estrutural é o sistema de opressão normalizando que nega os direitos e decorre dos processos históricos e políticos. E também é o caso de uso de expressões, falas e hábitos que promovem o racismo no nosso cotidiano. Ou seja, a sociedade cria uma estrutura racista na qual determina certos valores para um grupo social em detrimento ao outro. Então, isso busca a inferiorização desses grupos. E isso a gente acaba fazendo, digamos,
propositalmente e às vezes não propositalmente. Ou seja, porque é uma coisa que acaba estando encarnado dentro da nossa sociedade. Então, para o combate dessas questões, são criadas políticas públicas, que são ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. E o que seriam ações afirmativas, programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidade. Então, temos vários exemplos de ações afirmativas, como bolsa de estudo e as tão polêmicas cotas raciais. Eu não vou me aprofundar aqui porque o nosso tempo é um pouco escasso, né? Mas eu deixo aberto aí para essas questões, para a gente estudar mais sobre as questões afirmativas, que muitas vezes não é aquela coisa que muitas pessoas acham que é. Ela procura dar essa questão de equilíbrio dentro da sociedade. Aí eu coloquei também alguns trechos da Cartilha de São Paulo contra o Racismo, né? Para a coordenação da população negra e indígena, né? Temos aí os fundamentos, as propostas, a missão, né? Que é combater as discriminações raciais, étnicas, religiosas, os objetivos, promover, elaborar, e suas metas, que é combater a discriminação étnica, racial e religiosa, promover o desenvolvimento das comunidades negras e indígenas, e, entre outras coisas, aí também a implementação da Lei Estadual 14.187 de 2010, que é São Paulo contra o Racismo. Dentro aqui da aplicação de São Paulo contra o Racismo, né, que é a Lei 14.187 de 2010, né, no que ela está amparada? Né? Ela dispõe sobre as penalidades administrativas a serem aplicadas pelas práticas de atos discriminatórios por motivos de raça ou de cor praticados no Estado de São Paulo, por qualquer pessoa jurídica ou física, inclusive aquelas que exerçam uma função pública, né? Ou seja, sistemática, São Paulo contra o Racismo, e também uma comissão especial racial para tratar desse assunto. Então, o Estado de São Paulo aí, sempre partindo na frente, né, coloca essa aplicação aí também para trabalhar as penalidades em caso de racismo dentro dos nossos repartições públicas, não só as públicas, mas também algumas repartições privadas. Aí temos aqui, né, sou negro, sou negra, a consciência de si mesmo, né. Então aí seria para falar de algumas datas especiais que estão sendo instituídas, né, no Brasil, para a questão de pessoas buscar o reconhecimento de si, né? Ou seja, quando se faz a construção da história de um povo, esse povo tem um passado. Esse povo tem um passado, isso se devendo a uma construção da história, né? Então aí a partir do dia 10 de novembro de 2011, né, foi instituído no Brasil como advento da Lei 2.519, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, né? Ou seja, no dia 20 de novembro é comemorado aí o Dia da Consciência Negra, ou seja, aí só que esse dia foi confirmado para se comemorar o Dia da Consciência Negra, né? Mas dentro dessa luta, né, não vem somente disso, já vem de um outro passado, né, que lá em 1978 o Movimento Negro Unificado, né, contra a discriminação racial, né, apresentou a data referindo como Dia da Consciência Negra, né. E quando chegar esse dia, por favor, gente, na escola, vocês perguntam por que não tem o Dia da Consciência Branca, né? Se estamos todos iguais, devemos pensar na consciência humana, né? Por favor, não desmereçam a luta do outro, entendam por que essa luta é importante, abrace essa luta, porque isso entra na causa de uma luta antirracista. Não basta apenas ser contra o racismo, temos que combater o racismo dentro da sua raiz. Aí eu também vou só dar aqui porque não tem o Dia da Consciência Branca, simplesmente porque os brancos já se reconhecem muito bem como brancos, já sabem sua escala dentro da inversão de poder, seus acessos dentro da educação. Então, por isso que não há um Dia da Consciência Branca e da consciência humana,
se a consciência humana não consegue reconhecer o outro, porque teremos um dia da consciência humana. Então temos que repensar quando trazemos isso para tentar desmerecer a data do dia da consciência negra. Tá bom? Uma coisa que temos que começar a pensar no nosso dia a dia é sobre a questão do nosso vocabulário. O que seria esse nosso vocabulário que a gente acaba reproduzindo no nosso dia a dia? Eu trouxe alguns exemplos aí, vou citar alguns. Isso entra naquela questão do nosso racismo estrutural, né? De uns anos para cá, a gente acha que só da gente saber que uma pessoa é árabe, a gente já classifica ele como terrorista. Quando vê uma pessoa de descendência nipônica, também achar que todos têm que ser inteligentes. Aí também entramos na questão de gênero, que o homem não pode chorar, ou seja, então são coisas dentro do nosso vocabulário. E algumas coisas a gente também pode estar mudando, algumas palavras que a gente acaba usando que não são nem um pouquinho legais, como cabelo ruim, cabelo de bombril, cabelo duro. Por que não substituir por cabelo crespo, cacheado ou afro? Ou seja, por que colocar esse desmerecimento no cabelo da pessoa? Cabelos são cabelos, ou seja, há uma diversidade de cabelo, como assim há uma diversidade de gêneros, de conhecimentos e de culturas. Colocar um aqui para a gente riscar do nosso vocabulário: cor do pecado. Por favor, gente, não use esse de jeito nenhum, esse é horrível. E também, assim, os professores de história, né, uma coisa que eu já risquei muito tempo do meu vocabulário, quando eu falo que eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de negros que foram escravizados, sou descendente de africanos que foram escravizados. Então podemos começar a substituir isso, né? E outra coisa aqui, vou usar esse aqui, né? Quando a gente fica naquela dúvida, né? Eu tenho que usar preto ou negro, aí alguns usam moreno, moreninho, né? Então, vamos fazer o costume assim, de chamar a pessoa pelo nome, pois a pessoa também tem o nome, né? Então, riscar assim, querer falar pela aparência, sem falar pelo nome da pessoa. Aí temos outros exemplos aqui, não vou citar todos, que, como eu disse, né? Nosso tempo não é muito grande. E temos também aqui as práticas do cotidiano, né? Que a gente pode estar observando, né, na questão de atendimento de pessoas, se a pessoa não foi atendida porque é negra, se começar a pensar porque normalmente as pessoas negras ganham um apelido, como Tição, Carvão, etc. Tal. Podemos estar pensando nisso, que isso começa das práticas da discriminação, né? As piadas, como são construídas na base da cor, né? Aí tem um negócio que as pessoas falam assim, né? Quando piada de negro não pode, mas de branco pode, né? O dia que você me contar uma piada de branco, a gente dá risada junto, tá bom? E o que fazer em caso de racismo em São Paulo? Em caso de flagrante delito, isto é, a pessoa que praticou o ato ou racismo deve ligar para 190. Se o ato ocorrer em outro momento, a pessoa pode fazer um boletim de ocorrência virtual dentro da delegacia virtual, ela pode fazer isso. E as vítimas podem também, posteriormente, acionar o Centro de Referência de Apoio às Vítimas, nessa questão do racismo. Aí vou deixar aqui para vocês, esse slide depois vai estar disponível para as escolas, os locais que podemos fazer a denúncia sobre a questão do racismo. Aí também tem um formulário mandado pela ouvidoria, Conselho Estadual da População Indígena, entre outras coisas. Mas aqui a delegacia especializada em crimes raciais e crimes virtuais, delegacia de diversidade e ouvidoria da polícia. Então, todos os locais vocês podem fazer essas denúncias. Aí vou deixar aqui algumas referências bibliográficas dessa primeira parte e teremos agora a segunda parte do nosso ATPC, ficará em cargo da Patrícia Velasco, que vai falar sobre a obra da Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, e também dar algumas referências, tá bom? Então, eu quero dar continuidade, né, à discussão e reflexão sobre as questões racistas. E o que é importante, então? Trazer a literatura, porque a literatura ela tem esse grande papel
que é trazer não só aqui da sociedade contemporânea, mas também de outros séculos, né, de outros povos, de outras culturas, de como são tratadas essas temáticas. Então, aqui é muito importante começarmos com uma fala da própria Maria Carolina de Jesus, a qual ela se faz aí, né, presente, deixa de ser aí invisível, porque ela usa a palavra. A palavra é essa que ela adquiriu e ela se apropriou como autodidata. Ela não teve o mesmo acesso que muitos aí têm, justamente por ser mulher, justamente por ser negra, justamente por ser pobre, justamente também por estar aí enquartelada, vivendo isolada, invisivelmente numa favela. Inclusive a favela aí de São Paulo, denominada Canindé. Triste glória que não me deixa ter vontade própria, quero ser eu. Fizeram-me desviar de tudo o que pretendia quando morava na favela. Então é uma fala muito forte que demonstra que temos um grande preconceito e que todo aquele que está na favela, ele não deve ter sonhos, ele não deve ter perspectiva de futuro, ele também não é capaz de, ele não tem potencial. Lê do engano, né? Temos pessoas maravilhosas, temos pessoas ali com grandes potenciais e que são também pessoas que merecem sonhar, que merecem ser respeitadas, no caso aí, merecem ter acesso, né, à informação, à cultura e se fazer também pertencer a essa sociedade. Não serem lá colocadas como fosse um lixo. Eu pego porque de onde surgiu a obra dela? E na década de 50, quando os próprios governantes, né, sem saber o que fazer com esses menos afortunados ou com aqueles que não tinham condições, né, de terem a sua própria moradia, reuniam como se fosse um lixo, um entulho, e despejavam em determinados lugares, constituindo-se assim as favelas. Por isso que o subtítulo da obra dela é O Diário de uma Favelada, tá? E é aqui uma coisa que fica muito forte. Ela é a grande precursora, ela é a grande voz dos que não têm palavra. E isso se faz presente até os dias de hoje. Assim, não só como a Maria Carolina de Jesus, mas como os nossos literatos. Nós temos outros negros, né, dentro da literatura, como Castro Alves, e temos outros maravilhosos que também trouxeram para nós que não é aí olhar para a cor, olhar para a raça, olhar para o acesso que ele teve à escola, mas sim olhar para o ser humano que ele é e para aquilo que ele é capaz de falar, para aquilo que ele é capaz de pensar e fazer. Então, uma coisa importantíssima é a gente pensar e atrelar de que não estamos aqui sugerindo algo que esteja fora do nosso currículo, tá? E tanto na língua portuguesa, como em sociologia, filosofia, história, geografia. Agora, aqui, tratando-se da leitura, e a leitura enquanto fluência e enquanto compreensão de mundo e libertação do homem, eu vou trazer algumas habilidades rapidamente, desde o primeiro aninho lá com os nossos pequenos, até o terceiro ano do ensino médio, que é importantíssima ser desenvolvida dentro da escola, não de forma abstrata, né? Não de forma só teórica, mas sim palpável, concreta, como, por exemplo, o estudo de uma grande obra como essa que está em questão aqui hoje, que chama-se Quarto de Despejo. Então, vamos lá. No primeiro aninho, nós temos esse objeto de conhecimento, que não é só do primeiro aninho, mas vai chegar até o terceiro ano do ensino médio, que é eu ser capaz de compreender aquilo que eu leio. Nós temos aqui a Maria Carolina de Jesus, uma autodidata. Ela era uma mulher catadora de papel, olha que interessante. E ao catar o papel, ela se deparava com livros, ela se deparava com cadernos, coisas que eram descartadas nesse lixo. E ela lia, ela se informava, ela se autoformava por meio daquilo que eu, de repente, branca, né? Eu, de repente, de uma sociedade mais aí privilegiada, me achava até no direito de jogar fora, porque aquilo não me servia mais. E foi a partir de tudo isso que ela começou a ser aí não só uma leitora voraz, como uma grande escritora. Todo dia, ao chegar no seu barraco, lá no seu quartinho, muito humilde, mas de grande dignidade, ela pegava e construía o seu diário.
ela fazia o quê? Não só o relato do que acontecia naquela favela, tá? Ela não só denunciava aquilo que ela também não concordava dentro ali daquele ambiente em que ela vivia, como também retratava o que ali havia de melhor, né? E ela deu voz não só a ela enquanto escritora, mas ela deu voz a todos aqueles que estavam na mesma condição de Maria Carolina. Então aqui, ó, compreensão em leitura. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Então, por que essa sugestão em ATPC? Porque tem certas literaturas que eu, Patrícia, e qualquer um de nós não vamos fazer por si só. É a escola que tem aí o grande papel de apresentar, de mostrar, de deixar o aluno pegar, apalpar. Esse livro está no acervo, tá? Na sala de leitura. É importantíssimo que vocês levem para a sala de aula. Ah, mas eles são pequenos, será que essa literatura é indicada? Ela pode ser, sim, pode ser lido trechos desse livro, muito interessantes que existem, porque estudando aqui eu pude observar, para com as crianças. E as crianças trazerem um pouquinho de quantas Marias Carolinas, né, existem na cidade em que ele mora, ou no bairro em que ele vive, e de repente, será que ele não é uma Maria Carolina também? Que também se encontra no quarto de despejo, invisível como ela, e que você, professor, precisa dar essa voz a ele para que ele se faça ser o ser humano que ele merece? Então, é isso que nós estamos tratando aqui, tá? Então, vou passar rapidamente. Segundo ano, repete-se, só que não só na leitura e compreensão. Aí a gente também vai planejar situações didáticas em que o aluno seja capaz de escrever seus próprios textos. Por que não os pequenininhos fazerem o seu diário? Ah, mas eles têm dificuldade, mas eu posso capacitá-los, instrumentalizá-los da forma mais simples possível, como Maria Carolina fazia conosco. Inclusive, ela não tinha preocupação nenhuma com as normas padrão aí da língua portuguesa, mas o conteúdo era riquíssimo, né? De dados, riquíssimos de cultura, riquíssimos de informações que só quem era uma favelada tinha condições de relatar. Porque você falar de uma favela não sendo um favelado, você pode criar um rótulo, um estereótipo. Assim como eu ouvir de alguém que está dentro daquele meio e que vive aquela realidade, é muito melhor. Então, é isso que eu quero que seja oportunizado aí na escola, com a apresentação dessa obra, tá? E por que não também com os pequenininhos, perguntar a eles o que representa a palavra favela para ele, né? Muitas vezes não precisa estar numa favela para ser um favelado. Tem pessoas que muitas vezes estão com muitas condições e não fazem bom uso das condições que têm. Então ele é desprovido de cultura, ele é desprovido de voz, ele é desprovido de poder, de empoderamento, então ele também é uma pessoa que se torna invisível. Terceiro ano, mesma coisa, lá, compreensão e leitura. Gente, precisamos dentro da escola, seja qual for a série, precisamos resgatar o ato de ler. O ato de ler só por obrigação? Não. O ato de ler por fruição. O ato de ler por prazer. O ato de ler para eu saber o que pensa uma pessoa que viveu no século XX, né? Como que era tratado já a questão racial no século XX? E será que essa questão não existe mais hoje? Ou ela ainda se propaga e de que forma hoje nós somos tratados, né, em relação aí à questão da cor, a questão do acesso à cultura, porque não é só o negro que é discriminado. A pessoa que não domina a sua língua materna, a pessoa que às vezes, segundo alguns aí, ela fala errado, escreve errado, não existe isso. Ela talvez não faça um uso adequado porque ela não teve o mesmo acesso que você, né? Ela não teve os mesmos professores, ela não sentou nos mesmos bancos escolares e nem leu a mesma literatura. Então é lugar, escola, sim, de oportunizar o contato com esse mundo mágico da literatura, para que ele perceba que não é o fato só de ter a concordância verbal ou nominal que garante que eu sou um ser melhor do que o outro, mas sim de eu saber, né, me colocar no lugar do outro e ver o quanto eu preciso ser empático com ele, porque muitas vezes ele não teve aí o mesmo pai e a mãe que eu tive, ele não teve lá a mesma vozinha que lia para mim antes de dormir, ele não teve na casa dele uma biblioteca onde ele lia lá a literatura infantil juvenil, Monteiro Lobato, ele não teve a oportunidade de ler Machado de Assis, mas a escola pode dar a ele tudo isso, e a escola está aqui para isso. O livro não é para ficar enquartelado,
ficar lá, ninguém pode pôr a mão, porque vai estragar, porque vai sujar. Não, ele é para ser manipulado, ele é para ser cheirado, ele é para ser estudado, ele é objeto de estudo. Então, aqui a gente sugere que desde os pequenininhos, por que não fazer uma maquete, né, representando como seria esse quarto de despejo da Maria Carolina de Jesus? Quem foi ela, né? Essa mulher aí guerreira, essa mulher que foi obrigada a sair de Minas Gerais, da zona rural, né, e vir para São Paulo, um grande centro, não sendo aí alguém que fosse já amparada, acolhida, mas que precisasse aí se fazer ser de qualquer que fosse a forma para ela existir, e ela se fez, graças a Deus. E não só graças aí, mas graças também àquele lixo, né, que jogavam lá acreditando que era descartável e que não servia, que não era mais útil para ele, mas era útil para ela. E ela fez um bom uso dele, aí construindo 25 cadernos. 25 cadernos que diariamente ela colocava todas as suas mazelas, todas as suas dores, todos os seus sofrimentos, a prostituição infantil, né, que acontecia naqueles lugares, tudo que acontecia com aquelas pessoas que achavam que estavam no lugar que mereciam e que estavam apenas no lugar que deviam. Não, no lugar que as colocaram, porque muitas vezes não tinham respeito de saber que elas também eram como eles e de que elas precisavam sim de ter oportunidades como eles tiveram, né? E os nossos governantes daquela década acreditavam. E olha que hoje também não se faz diferente. Muitas vezes a gente tem lá nos grandes centros, atravessa-se a rua, de um lado tem os grandes condomínios, né? Onde tem lá o carro blindado, tem a pessoa com segurança, e do outro lado tem aquele que mal tem o que pôr na mesa para sobreviver. Então aqui eu só estou passando rapidamente, porque se você for visitar o currículo, você vai ver que sempre vai estar falando da leitura, da importância que ela tem, não só para eu me apropriar do conhecimento, né? Do conhecimento de época, da cultura, de tudo aquilo que é importante para eu me fazer ser como um ser humano melhor, mas também da própria língua materna, de como que eu faço uso dela para que eu me comunique com o outro, para que eu me comunique com o mundo e eu me posicione, não pelo argumento, né? Aí, argumento de violência, mas pelo argumento de autoridade, que nada se faz se não for pela escola, se não for pelo estudo, se não for pelo saber, se não for por o acesso que eu devo ter àquilo que, de repente, os brancos se acham, os grandes poderosos, os grandes dominantes. Não, eles não têm que dominar isso, não. Isso a gente sabe que começou lá atrás, né? Quando lá na igreja a gente tinha o latim. E que tudo centrava-se na igreja. E a igreja era comandada por aqueles que dominavam o latim. Só que hoje, graças a Deus, né, nós também temos condições de saber o que? Dominar esse latim por meio da nossa língua materna. Porque ela é formada por meio da influência de todos, inclusive dos africanos, graças a Deus, inclusive dos nossos indígenas. Então, eu não vou me ater aqui muito a essa questão, porque tem vocês todos aí, como eu só vou destacar, e está destacado aqui, então vocês vão ver que eu estou fazendo um percurso, né, de que a habilidade, ela é uma coisa necessária, sim, porque é o aluno ser capaz de ter todo essa situação didática, onde ele vai ser posto ali, vai ser desafiado a colocar em jogo todo o seu conhecimento. E vamos lá. Quarto de despejo, subtítulo Diário de uma falecida. O que é interessante dentro da literatura, seja ela qual for, né? Qualquer professor, isso daqui não é mérito do professor de literatura. É começarmos pelo título. Por que Maria Carolina de Jesus, né? Ou Carolina Maria, eu estou trocando o nome dela, hein? De Jesus, trouxe aqui para nós o título Quarto de Despejo. Primeiramente, a gente nunca deve já dizer o que é realmente que ela pensava quando ela deu esse título. A gente deve tirar isso de nossas crianças. O que é um quarto para ele, porque muitas de nossas crianças que estão aí nas unidades escolares conosco, elas não têm quarto. Será que elas sabem o que é um quarto? E muito menos o que é um quarto de despejo. E esse título, ele justamente foi atribuído pela autora, porque naquela época, né, aqui a gente sabia que na favela, ela, como tantos outros que ainda hoje vivem nesse ambiente,
não estava ali por quererem, né? E nem porque eles também escolheram, optaram, mas sim porque eles eram, naquela época, na década de 50, por ordem do governo, assim como nós estamos vendo agora em relação à Cracolândia. Nós estamos vendo que estão indo lá, não querendo resolver a situação daquele ser invisível, né? Que até parece que vive como um zumbi. Ele é um problema social, sim, e ele é um problema nosso, sim, só que é muito mais fácil ir lá e retirar todas as barracas e tirá-los daquela praça, porque está incomodando aqueles brancos que estão do outro lado, aqueles que não são viciados, que não são adictos, né? Nem viciado hoje que se deve dizer, que não sofrem dessa doença, e é muito mais fácil despejar em outro lugar. É o que faziam na época da Carolina Maria de Jesus. Iam lá com os moradores de rua, recolhiam, os colocavam dentro de alguns carros e despejavam em outros lugares, como se fizesse o quê? Agora você constrói o seu barraco de zinco, agora você constrói, sei lá, se você puder, de tijolo, agora você vai ter que fazer o quê? Usa o capião de uma determinada terra para que você se faça aí morar, sobreviver. Sendo que, na verdade, os governantes têm por dever, né, nos dar as condições mínimas de moradia, de saúde e de educação. E lá tem aqui, até foi tirado aqui, né, a própria assinatura dela. Aí você pode dizer, nossa, ela não tinha nenhuma rubrica. Não, não tinha uma rubrica, mas esse nome fez a grande diferença, né? A grande diferença entre os grandes literatos. E, inclusive, ela foi muito reconhecida, não no nosso país, viu, gente? Ela foi reconhecida em diversos países, em mais de 17 línguas, sendo que no nosso país ela não foi tão reconhecida quanto ela merecia. Mas é sempre assim mesmo, né? Às vezes, até aqui no nosso país se reconhece depois que fica muito importante ou quando, né, se morre. Então, o diário dela, por que se chamava diário? Porque era uma espécie de livro de juízo, né? Por que juízo? Era onde ela relatava e retratava todos os comportamentos que ela, enquanto Carolina Maria de Jesus, aquela mulher negra, aquela mãe, aquela não afortunada e de repente invisível, ela também não era conivente com o abuso, né? Aí sexual, ela não era conivente com a prostituição infantil, ela não era conivente e mal vista, inclusive, pelos favelados. Tanto que quando ela se fez, né, escritora e se mudou, porque o maior sonho da vida dela era morar numa casa de alvenaria, ela conseguiu. O que aconteceu? Ela teve que sair da favela apedrejada, porque alguns ali dentro ainda não haviam como a voz que eles não tinham. Alguns ali dentro haviam como aquela que era a denunciadora. Ela contava o que não era para ser dito, mas era para ser exposto sim, para que as pessoas olhassem e pensassem que tem gente boa ali dentro, né? De caráter, de boa índole, e tem trabalhadores ali dentro que também merecem não morrer com uma bala perdida, merecem também não serem aí alvos, né? Porque ele mora lá, então eu posso aí fazer o quê? Vou lá e pago e tenho o serviço dela sexual prestado a mim. Isso é uma grande lacuna que precisa ser fechada. Então nós precisamos trazer isso para a escola, porque nós temos crianças nossas que passam por isso, né? Porque mora num determinado bairro, então aquele menino, ele é aviãozinho. Porque ele mora numa determinada casa e o pai é catador, então ele é um analfabeto. Não, de repente ele é muito mais letrado do que qualquer um de nós, tá? Porque ele faz a leitura do mundo que eu, que sou letrada, pós-graduada, né, eu não faço. E aí, uma coisa importantíssima para discutir com qualquer que seja a faixa etária: o poder que a palavra tem na vida de um ser humano. Então, uma coisa como nós, professores, temos que resgatar aí, porque os nossos governantes querem também, às vezes, tirar-nos o direito da palavra. E nós precisamos mostrar, seja em filosofia, história, geografia, arte, seja qual for a linguagem, não importa. Educação física, a palavra é a grande arma que nós, menos favorecidos, temos para minimizar, não, para extirpar o preconceito, seja ele qual for. Em que tentativa? Tentativa de equilíbrio, tá? Porque nós só seremos uma sociedade saudável, né, mentalmente falando, se nós tivermos ordem.
Mas não a ordem instituída pela segurança pública, não a ordem instituída pelo delegado, pelo juiz, não a ordem instituída pelo tráfico. Nós só seremos uma sociedade mais feliz se for pela ordem instituída pelo homem. Ordem em que sentido? De identidade, onde eu me faço Patrícia, porque eu sou a Patrícia reconhecida por aquilo que eu tenho enquanto valores e virtudes, não por aquilo que eu tenho ou aquilo que alguém pode me oferecer. Então, aqui é só uma breve, né? Um breve resumo. E é interessante não só sair do título, tá? Mas trazer para as crianças, por que essa mulher foi escrever esse livro? Porque ela queria sair do casulo, né? Ela queria romper o grande distanciamento que havia entre uma sociedade da década de 50, toda bonitinha, limpinha, arrumadinha, que vivia debaixo de um teto de alvenaria, tinha sobre a mesa o que comer no café, no almoço, na janta, enquanto muitos viviam do lixo que eles produziam, né? Mas que também mereciam serem olhados com carinho, né? Serem olhados com respeito e que mereciam ter voz sim, porque eles também eram de nossa responsabilidade e até hoje também são de nossa responsabilidade. Então, que mundo era esse? Era um mundo de miséria, de descaso social, de muitos assassinatos, de quantos corpos ali aquela mulher, ao sair da favela para trabalhar, ela tinha que pular, porque aquele corpo era como se fosse um objeto descartado, né? E a gente precisa tirar de dentro da nossa sociedade essa banalidade que na sociedade que é capitalista, dependendo da função que eu ocupo, dependendo do meu cargo, quando eu sou assassinado, eu viro mídia. Mas dependendo da pessoa, eu viro número. E sequer viro número, né? Porque muitas vezes ele é descartado junto com o lixo. Então aqui é pesado? É, mas a gente pode trabalhar em níveis de complexidade diferentes de acordo com a maturidade de nossos alunos. E nossos alunos precisam ser postos em contato com aquilo que eles não vivem. Porque muitos alunos reclamam da vida que têm, dos pais que possuem, da casa em que moram, quando muitos colegas que sentam às vezes ao lado dele sequer têm água dentro da casa, tem luz, sequer pode tomar um banho, né? Uma água quentinha nesse frio, e sequer muitas vezes ele tomou um café para vir para a escola. E aí, trazendo para finalizar aqui com vocês, toda obra ela deve ser explorada sim, tá? Dentro da sala de aula. E claro, para ela ser um objeto de estudo e para que ela faça parte de uma situação didática, eu trouxe aqui algumas sugestões. No primeiro momento, você pode fazer o quê? O que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Trazer um pouquinho a ideia para os alunos do que é um diário. Se tem aluno que tem diário, o que ele gosta de pôr nesse diário? Se ele gostaria de compartilhar o diário dele comigo ou com os colegas, porque a gente tem que ter respeito. Quantos professores pedem para os alunos fazer diário e depois sequer tem aí o respeito e pedir ao aluno para socializar aquilo que às vezes é tão particular? Aquilo que às vezes, para ele, só o papel pode saber, ninguém mais além daquele papel. Né? Então, neste daqui, são 4 minutinhos nesse vídeo aqui, tem um estudioso aí da Maria Carolina, né, da Carolina Maria de Jesus, onde ele vai contar um pouco a trajetória dela. Quem era essa mulher maravilhosa? Que estava lá oculta, que estava esquecida, que estava sendo marginalizada e explorada, viu? Porque a Carolina Maria de Jesus foi explorada pelo seu próprio aí, como que eu posso dizer? Aquele que era o seu empresário, quando ela se tornou escritora, os livros é como se não fossem obras dela, ele colocava como se fossem dele, porque ele era letrado, ele teve acesso à cultura, ele era um leitor competente, sendo que, na verdade, quem era a grande escritora, quem era aí a verdadeira obra-prima era ela, tá? E ele era um branco. Então, vamos pensar que muitas vezes tem alguns de nós aqui e também não é que nós não somos importantes e nem temos competências, mas tem gente fazendo-se através de nós, por meio de nós, né? Então vamos dar voz para nossas crianças, porque nossas crianças são maravilhosas. São tesouros a serem descobertos e a serem aí lapidados por cada um de vocês, professores. Depois que fizer todo esse trabalho, né? Qual era o contexto histórico da época da década de 50? Quem eram os nossos governantes? Como era a mulher tratada naquele contexto? Que a gente sabe que a mulher hoje já não é tão bem tratada como deveria, muito menos lá na década de 50.
Ainda mais sendo pobre, sendo negra, sendo que não é problema nenhum isso, viu, gente? Não é problema nenhum. Mas os estereótipos que a sociedade impõe é problema sim, tá? E muitas vezes hoje vocês dizem, isso não existe mais. Existe sim, só que de forma velada, né? Antes, às vezes, eram escancaradas. Hoje, não. Às vezes, você chega lá, por ser negro, ele diz que não tem mais uma cota do clube, né? Dos bambambãs lá, da grande elite, para te vender. Mas não é porque não tem a cota, é porque você é negro e você não deve se misturar com eles. Porque depois de alguns minutos, se você sair dali e entrar um branco, a cota vai aparecer para vender. Então, é coisas que precisamos denunciar. Precisamos não mais nos calarmos e nem ficar dependendo de um ou outro, mas eu mesma. Se eu presenciar, seja na escola, seja no meu trabalho, seja na rua em que eu moro, seja no condomínio, eu preciso sim ser como Carolina Maria de Jesus. Se ele não tem coragem, eu tenho e eu vou brigar por ele, tá? E aí eu escolhi um trechinho que eu leria para as minhas crianças, porque é um trechinho que me tocou bastante. E, claro, dentro da obra, vocês lendo a obra, ela também existe em PDF, se vocês não tiverem aí no acervo. Tem trechos porque são diários, né? São coisas que à noite, às vezes, ela chegava tão arrebentada, não só fisicamente, mas espiritualmente falando, por ser uma pessoa que não existia naquele momento, parece que ela tinha que se fazer por si só, ninguém estava nem aí com ela relatava. Então, vou ler um trechinho. Deixei o leito às 5 horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser bem melhor do que dos favelados, que deitam e não dormem, porque deitam-se sem comer. Eu me tocou muito porque eu creio que não é só isso daqui, lá em 1960, né? Quando ela escreveu. Não. Ainda nos dias de hoje, há muitos de nós, né? Que também passam pela mesma experiência. Saem quando todos os outros abastardos aí, ou que se acham abastardos, né? Estão dormindo, mas eles acham que muitas vezes eles não têm o direito nem de dormir, né? Porque eles precisam trazer o quê? O pão para a sua mesa. Eles precisam trazer aquilo que ninguém quer fazer para que você se sinta aí o melhor, para se fazer branco. Mas precisamos reconhecer que só nos fazemos melhor quando também nos construímos a partir do outro. Então é uma fala pequena, mas você pode escolher qualquer outro trecho para começar a trabalhar isso. E aí, ir para o campo interdisciplinar, que é você trazer dentro da escola a obra literária como um objeto de estudo, não da professora de literatura, não do professor de sociologia. Olha, quarto de despejo, como trata da questão racista. Muitos colocam assim, viu? Então na parte do acervo vai ficar de competência do professor de filosofia, de sociologia, de história. Mentira. Ele é de propriedade de todos nós, porque ele é uma literatura que traz o quê? Aqui uma denúncia. E é uma denúncia que compete a cada um de nós, letrado ou não. E essa denúncia pode ser, por exemplo, por meio de debates. E debates eu não faço só em literatura. E não faço só em sociologia ou filosofia. Eu posso fazer em qualquer componente curricular. A gente pode fazer em geografia, também tratando da questão de como que essas pessoas vivem, falando na questão do saneamento. Todo mundo tem saneamento básico? Aí, eu moro na cidade, você mora na zona rural. Eu moro em tal bairro que é chique, você mora num bairro que é de favelado. Mas, viu, será que lá onde você mora, todo mundo tem as mesmas condições que você, né? De infraestrutura? Será que todo mundo que saiu do campo, que saiu aí dos seus vilarejos e que foram para as favelas, foram porque quiseram? Será que todo mundo que está lá não merece também ter um chuveiro, né? Ter um teto? Por exemplo, não perder esse teto quando começar a chover, não ser arrastado pelas águas da chuva e sequer ter o direito de sobreviver. Nós estamos vendo isso, né? Não só nos pequenos centros, nós estamos vendo nos grandes centros. Faz pouco tempo já aconteceu isso lá no Rio de Janeiro. Famílias inteiras soterradas,
famílias inteiras que morreram sem sequer ter o direito do quê? De sair e tentar garantir a sua própria vida, porque estavam dormindo, né? Dormindo no único lugar que você achou que ele merecia, no lugar que era o morro. Mas por que no morro? E qual o problema de estar no morro e ser do morro? Será que não é legal a gente também subir a esse morro e tentar entender quem está lá? E por que você não está lá? Talvez seja porque a desigualdade que há, né, na divisão dessas classes. E quando há poder aquisitivo na mão de poucos, muitos vão morar no morro para fazer você morar no luxo. Então aqui seria trabalhar a questão da geografia, trabalhar a questão da desigualdade racial, da desigualdade social, da desigualdade do preconceito linguístico. Ah, você é caipira, você fala tudo errado. A Carolina Maria de Jesus não tinha aí o domínio da norma padrão, mas ela tinha o domínio da língua materna como ninguém, porque ela falava daquilo que ela vivia, ela falava daquilo que ela tinha propriedade e, inclusive, ela tinha conhecimento de causa para falar. Trabalhar esse gênero, que é importantíssimo. Quantos de nós não fazemos mais diários, né? Talvez se fizéssemos diários, talvez olharíamos melhor de quando a gente sai de nossa casa até chegarmos à escola, seja como professor ou como aluno, para tratar daquilo que está posto num livro didático, a gente talvez olharia mais, né? Onde que está o meu aluno que ainda não chegou ou que não chega? Porque muitas vezes ele depende apenas do chinelinho, e aquele chinelinho dele aquele dia arrebentou e ele está descalço. E vai chegar à escola e muitas vezes a escola não deixa ele entrar porque ele está descalço. Ou vai chegar num lugar, numa instituição pública, não pode entrar porque ele está descalço. E ninguém sequer está se preocupado em calçar aqueles pés, né? E saber de onde aqueles pés estão vindo e de quem são aqueles pés. Então eu acho que não é poesia que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma reflexão mesmo, para que a gente olhe para as pessoas. Eu gosto muito do Salgado, que é o Sebastião Salgado. Ele é um fotógrafo fantástico, porque ele vai onde ninguém quer ir e ele fotografa aquilo que choca todo mundo. Aqueles pés rachados, né? Aqueles pés calejados, aqueles pés sofridos. E que muitas vezes você acha que onde você está não tem. Tem sim, tá? Tem sim. Olhe para essas crianças, pense um pouquinho, abra um pouquinho a porta dessa escola para ele falar um pouquinho do quarto dele. Onde que ele despeja a sua dor, onde que ele despeja a sua denúncia, onde é que ele despeja todo a sua exclusão. Então nós precisamos sim fazer da escola um local de humanização, um local de resgate de valores, um local em que o livro não seja apenas para eu ler e fazer prova, mas de que o livro seja um grande instrumento de libertação. E aí eu convido, para finalizar tudo isso daqui, que todos nós, professores e alunos, comecemos a pensar, né? Eu, Patrícia, vou me colocar no lugar de Carolina Maria de Jesus. Onde é o meu quarto? Como está o meu quarto, né? O meu quarto é também um quarto de despejo, mas o que eu ando despejando nesse quarto, ou o que eu ando despejando no quarto dos outros? Porque, na verdade, o problema é meu, mas eu quero jogar a culpabilidade no outro. Então, façamos os nossos diários e pensemos, né, nas crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Muito obrigada pela atenção de todos. E façam das Marias e das Carolinas, né? E talvez lá em Vidas Secas, né, muitos aí que não tem nome, porque a cadela, a baleia tinha nome, mas os filhos eram menino mais velho, menino mais novo. Façam deles pessoas com identidade, pessoas com empoderamento e voz, para ser o que eles são capazes de ser, e não aquilo que eu, branco, ou eu aí, afortunado, acho que ele merece. Muito obrigada.